obediência gera bênção na vida da gente. Hoje, quando eu liguei para ele, avisando, ele falou: vai em paz, em nome de Jesus. E é bom quando a gente sai na bênção dos nossos pastores, amém? O pastor não deveria ter ciúme das ovelhas, até porque as ovelhas não são dele. As ovelhas são do Senhor Jesus, são, né? E quando a gente encontra uma boa igreja para congregar, irmãos, olha, a gente fica, e olha, é só alegria nos nossos corações, amém? Hoje não pude trazer as minhas 3 meninas, mas uma próxima vez vai ver a família inteira, amém? Para a glória do Senhor. Eu gosto sempre de sair com a minha família, aproveitar que agora elas ainda estão pequenas. Não conta para elas que eu estou falando isso, tá? Porque uma tem 18, a outra tem 16, a outra tem 14. Vai estar todo mundo pequeno. Meus bebês, fala assim não, irmãos. Eu gosto de sair com os meus bebês, mas hoje infelizmente acabou não dando muito certo. Mas creio que Deus já preparou uma outra oportunidade, amém? Irmão, é Michel seu nome, né, meu querido? Meu querido, recebe a profecia aí, ó. Ministério pastoral sobre a sua vida. O Senhor Deus é muito poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que pedimos, pensamos e sonhamos, amém? Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Amados, hoje a palavra... quando eu recebi o banner, né? É banner que fala, né? É banner, né? Sei lá. O cartazinho, eu sou professora de educação infantil, então quando a gente recebe cartazinho no WhatsApp, né? E a palavra é, olha, o tema da campanha é um tema fantástico. Qual é mesmo o tema da campanha, igreja? Estou fazendo a campanha, estou sabendo não o nome da campanha. Vamos lá, 1, 2, 3, bem bonitinho. Não, o nome da campanha não é referência bíblica. Isso, aos que têm sede. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho 44 anos de conversão. Eu mesmo, Beth, pastora Beth, eu tenho 53 anos de idade. E eu conto a minha conversão a partir do momento em que eu passei pelas águas do batismo. Mesmo sendo filha de pastor, né? Eu sou a segunda geração de pastores na minha igreja, na minha casa, na minha família, e parece que uma das minhas filhas vai ser a terceira geração. Olha que alegria, né? E mesmo assim eu passei por uma conversão, viu? Que é aquela famosa frase, filho de crente não é crentinho, isso é verdade. Você precisa aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E desde os meus 9 anos de idade, lá em Paranavaí, num frio daqueles, passei pelas águas do batismo e ali começou a minha caminhada com Cristo. E de vez em quando eu me pego exatamente como essa mulher samaritana. 44 anos dentro da igreja, sem nunca se desviar. Louvando, pregando, desde os 9 anos de idade, e canto, e visito, e tudo. E de vez em quando eu me encontro exatamente como essa mulher samaritana. E é um confronto com o nosso eu interior, é um confronto tão grande com a nossa posição, a nossa forma de servir a Cristo, que muitas das vezes a gente fica parado percebendo o quanto nós realmente temos sede, ou o quanto nós realmente estamos bebendo desta água da vida. Gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor, João 4. Eu vou ler desde o capítulo do versículo 1, amém? Que nos diz assim: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber.
Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber para mim que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água da vida. Amados, aqui eu poderia, um outro momento a gente pode até conversar sobre toda a questão política, geográfica e religiosa que envolve toda esta passagem. Mas o ponto principal para nós, que Deus quer tratar com cada um de nós nesta noite, se encontra exatamente no versículo 10 do capítulo 4. Quando eu falei que mesmo com esses meus 44 anos de vida cristã, de vez em quando eu me pego como essa mulher samaritana, é porque mesmo nós, muitas das vezes dentro da igreja, nós não estamos reconhecendo a fonte de água viva que jorra abundantemente e sacia a nossa sede. Irmãos, a palavra de Deus para nós nesta noite é um confronto à nossa religiosidade. Estamos dentro da igreja e estamos fazendo o que dentro da igreja? Olha, as pessoas que dizem assim, agora passou essa modinha dos desigrejados, tem um ou outro, mas teve uma época, irmãos, foi o que? 2000, 2010, mais ou menos nessa época de 2010, era uma moda você ser desigrejado. Quem já ouviu essa palavra? Eu sou de Cristo, eu sou um cristão, mas eu não vou à igreja nenhuma, porque a igreja é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E olha, a maioria das vezes eles têm razão em tudo que eles falam das igrejas, viu, irmãos? Porque existem igrejas mesmo meio atrapalhadas na vida. Mas você faz parte do corpo de Cristo. Não vem tentar convencer cristãos que servem ao Senhor verdadeiramente que você consegue dentro da tua casa manter aquela rotina espiritual. Estão entendendo o que eu estou falando? Que normalmente nós cristãos dizemos que fazemos. Não vem dizer que não dá muito certo não, irmãos. Nós mulheres, vamos lá, pegar a fala da pastora Marcela aí. Quantas de nós mulheres escolhemos lavar a louça, passar a roupa, faxinar a casa, ao invés de sentar meia hora para poder ficar na presença de Deus? Quantas vezes vocês homens, escolhem ficar diante da televisão, vendo nada e fazendo nada, do que separar este tempo para estar na presença de Deus? Irmãos, quando nós fazemos essas escolhas, nós estamos exatamente como a mulher samaritana, não reconhecendo a fonte de água viva que está diante de nós. E é por isso que o título desigrejado não deve servir para nós, irmãos. Porque nós precisamos, como cristãos, reconhecer que somente em Jesus nós temos todas as coisas necessárias para saciar a nossa sede. A sede da alma, a sede da cura, a sede do mais avivamento espiritual, a sede da paz. Não importa o nome da tua sede, mas nós precisamos e só encontramos em Jesus. Só em Jesus. É um confronto. Não podemos estar numa carreira cristã, nos dizendo cristãos, intitulando-nos a nós mesmos como cristãos, e com este mesmo comportamento. Dentro de casa não tem a água necessária para produzir a paz, a comunhão, a unidade, para trazer o conforto, para trazer a segurança de que eu posso ofertar e dizimar dentro da
igreja porque eu sei que nada vai me faltar. Não podemos, amados, nos comportar como a mulher samaritana. Até porque naquele instante, naquele momento, ela estava conhecendo a Jesus. Só que eu creio que todos nós que aqui estamos, um dia já entregou sua vida para o Senhor Jesus. Já disse: sim, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Irmãos, precisamos ter a nossa vida transformada a partir do momento em que nos deparamos com essa fonte de água viva. Precisamos. Essa semana eu conversando com uma amiga minha e ela falando, né, pastora Beth, eu tomei uma decisão há 20 anos atrás e naquela época, diante de uma série de coisas, de tudo que eu estava vivendo, eu achei que era a melhor decisão. E hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está me cobrando para confessar o meu pecado. Irmãos, crente hoje em dia não quer confessar o pecado. Ele não quer confessar o pecado. Aí eu falei para ela, irmã, você está o que? Eu estou com medo. Quem não teria medo de confessar o pecado? Eu falei, mas você está com medo do que, irmã? Eu estou com medo porque confessando esse pecado eu posso perder muita coisa. Deu aquele frio na barriga, porque a gente como pastor, diante de uma fala dessa, como que você aconselha? Se a própria irmã já disse que ela poderia perder, né? Perder bastante coisa, inclusive até o emprego, a fonte de renda dela. E naquele instante deu aquele gelo na barriga, pastor Moisés. Eu falei, Jesus, eu não poderia ter procurado outro pastor para se aconselhar, já disse logo comigo, Senhor. Eu falei, eis que aqui então. Naquele momento o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, no meu ouvido. Fala para ela tirar os olhos da consequência da confissão e olhar do benefício do perdão que vem dos céus. Irmãos, aquela palavra eu falei, uau, Senhor! Nós como cristãos, nós vivemos a nossa vida diária exatamente como essa mulher, sem conseguir compreender diante de quem nós estamos, irmãos. As confissões de pecado ou a conversão dos nossos caminhos, elas são difíceis, sim. É um confronto que nós temos que ter. Mas o Senhor Jesus, Ele sempre será a fonte de água viva. Aleluia. Ele sempre será a fonte de água viva. Olha. Aí nós conversando lá, falei o que o Espírito Santo de Deus havia direcionado para poder orientar aquele atendimento pastoral. E logo em seguida eu falei assim para ela, falei, irmã, e uma coisa eu vou te dizer, se prepare, porque o Espírito Santo de Deus pode trazer mais coisas à tona para que você venha se arrepender. Porque nós estamos, irmãos, numa caminhada diária. E quem já ouviu aquele ditado que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder? Já ouviu esse ditado? Só que para nós precisamos compreender que nós somos e desejamos e queremos e almejamos ser purificados, santificados, como o Senhor Deus é santo. Porque a própria palavra dele nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Aí ela ficou assim assustada. Eu falei, não é para você se assustar, mas é para você se sentir amada. Porque se o Senhor Deus não te amasse, Ele não traria a tua memória, Ele não te confrontaria para que você viesse a se arrepender dessa situação, a colocar em ordem essa situação. Ele largaria de lado. Mas não, uma vez com as mãos levantadas, dizendo, Senhor, eu te aceito como o
meu único e suficiente Salvador. Para sempre o Senhor segurará nas nossas mãos e não nos deixará cair. Hoje o Espírito Santo de Deus fala a cada um de nós que aqui estamos: conheça mais a este Jesus que você louva, que você vem para a igreja, que você carrega a camiseta com o nome. Conheça mais Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus fala ao coração de cada um de vocês para receber este convite. Da mesma forma que o Senhor Jesus, Ele fez este convite para a mulher samaritana: vem conhecer, venha conhecer aquele que está pedindo água para você. Venha conhecer este Deus que pede para que você venha aos cultos. Venha conhecer este Jesus que te convida a louvá-lo. Venha conhecer este Jesus que te convida a ser um discípulo. Venha conhecer este Jesus que te convida a confessar os seus pecados e olhar o benefício do perdão. Venha conhecer Jesus. Às vezes você pode até falar assim: nossa, mas estou tanto tempo nessa igreja e essa pastora está pregando aí o Jesus. É Jesus. É Jesus, irmãos. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus que nós temos que anunciar, que temos que falar, que temos que estar simplesmente com os nossos corações totalmente abertos para receber. Uma outra situação, uma pessoa, a gente conversando, e ela: ai, mas eu estou com tanta crise de ansiedade, eu estou não sei o que, estou com depressão, burnout. E, gente, uma irmã de igreja também, a irmã estava tanta coisa, problemas emocionais da alma, tanta coisa. Ela conversando comigo de novo, eu falei: meu Deus, ela podia ter procurado outra pessoa, né? Porque aconselhar, irmãos, dá um friozinho na barriga, porque a pessoa está, buscando de Deus, através de você, uma palavra de direção. Oh, irmãos, a resposta de Deus para ela foi tão simples. Ela falou assim: você ora para mim? Quando eu fui orar por ela, para que ela fosse curar, quando eu fui orar por ela, o Espírito Santo de Deus falou assim: não, ela não precisa de oração. Ela só precisa se encher de Deus. Aleluia. Entenderam, irmãos? Nós precisamos estar cheios de Deus. Esta água, esta fonte de água viva, que se chama Jesus, ela precisa transbordar dentro de nós. Jesus, irmãos, precisa ser a razão do nosso viver. Nós precisamos falar de Jesus de manhã, de tarde, de noite. A gente precisa conversar sobre Jesus. A gente precisa cantar para Jesus. A gente precisa viver Jesus. A gente precisa exalar Jesus. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. É verdade. Cada um de nós que aqui estamos, muitas das vezes passamos por perrengue na nossa vida, porque essa fonte não está jorrando dentro de nós. Muitas das vezes, quando nós falamos dentro desta passagem, focamos muito a respeito da adoração, focamos muito a respeito do Espírito Santo sobre a nossa vida. Só que antes, amados, da adoração, antes mesmo até de ser cheio do Espírito, nós precisamos ser cheios de Jesus, porque Ele é a fonte da água viva. Ele é o doador do Espírito. Se não estivermos cheios de Jesus, Jesus precisa ser tudo para nós. Sabe como nós fazemos com as crianças na escola bíblica? Que a gente fala de Jesus, conta a historinha de Sansão e mostra Jesus. Se a escolinha bíblica daqui de vocês, o culto, para a criança, só conta as histórias do Antigo Testamento e não revela Cristo dentro dessas histórias,
mude essa didática. Porque todas as histórias do Antigo Testamento são maravilhosas, Deus está presente, mas o principal foco, irmãos, é conhecer Jesus. É conhecer Jesus. É conhecer Jesus. Precisamos conhecer Jesus. Hoje, o Espírito Santo de Deus, Ele deseja que cada um de vocês que estão aqui refaça o seu relacionamento com Jesus. Aleluia. Ah, mas eu não estou desviada. Você está falando que eu estou desviada, pastora? Não, não estou não. E louvado seja Deus porque você está aqui. Mas da mesma forma que dentro de um casamento, muitas das vezes há aquele distanciamento, aquela falta de preocupação ou priorizar a vontade do cônjuge, a vontade da esposa ou do esposo. Nós, na nossa vida cristã, muitas das vezes não priorizamos o querer de Jesus na nossa vida. Não priorizamos, irmãos. E hoje Jesus está convidando a todo aquele que deseja beber desta água para que nunca mais torne a ter sede. Aleluia. Conheça Jesus. Conheça esse Jesus que um dia te salvou. Ai, tornou a enfermidade, pastora. Você ora por mim? Claro que eu oro. Mas você já conhece o Jesus que cura? Porque hoje em dia, milagres e maravilhas não têm acontecido dentro das igrejas, porque as pessoas esperam que o pastor faça um milagre no nome de Jesus. Não conseguimos, porque o poder não está em nós, o poder está em Jesus. E quando você vem requerer uma oração, você precisa vir conhecendo e confiando que é Jesus o único que tem o poder para curar. É o único. Não fica confiando só na oração do seu pastor, não. Ah, então a pastora está dizendo que meu pastor não é poderoso? Não, irmãos. Eu estou dizendo que quem é poderoso é Jesus. Ele é o único poderoso. Nós aqui somos canais. Somos canais. Ah, então estou doente, não vou nem mais pedir oração. Não, você pede. Só que antes de você pedir, lá na sua casa você vem para a igreja. Senhor Jesus levou sobre si toda a enfermidade. O Senhor Jesus, Ele, com as suas pisaduras eu fui sarado. Venha conhecendo Jesus. Aí quando você chegar aqui, o seu pastor que está cheio de Jesus, a Ele impõe as mãos sobre a sua cabeça. E esta fé em Jesus que está em você, e a fé que está dentro do coração dos seus pastores, no poder de Jesus se encontram e o milagre acontece. O milagre acontece. Se encha de Jesus. Aleluia. Jesus é tudo. No próprio livro de João, nós vemos Jesus, não vou ler todas as referências bíblicas, vou citar, mas não vou ler todas as referências bíblicas, mas no livro, só no Evangelho de João, não vou nem falar da Bíblia inteira, mas se você tirar um tempo para poder só ler o Evangelho de João, você vai encontrar o Jesus que é o filho do homem. O que significa ser o filho do homem? A gente vê muito Jesus falando isso, né? É aquele que trouxe de volta, que resgatou para si novamente o governo desta terra quando perdido lá com Adão. Amém? É outra questão teológica, mas nós não vamos ficar focados nisso. O importante é saber que Jesus, ele é quem? O filho do homem. João capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Jesus é o filho do homem. O que isso significa para nós? Que todo o poder no céu e na terra está nas mãos deste Jesus, que está te convidando a conhecer. Todo o poder.
Nicodemos, ele era o estudioso da vez. Um homem extremamente sábio, mestre, hábil em todas as escrituras, todo o conhecimento da tradição, do Talmud, da Torá, tudo que envolvia o conhecimento religioso judaico da época. Nicodemos tinha esse conhecimento, mas quando ele se deparou com Cristo, quando ele se deparou com Jesus, Jesus faz uma perguntinha tão simples: você tem que nascer de novo. Você já nasceu de novo? Aí, pá, pirou o cabeção de Nicodemos. Como assim? Tá lhe faltando sabedoria? Troco de emprego, não troco. Vendo a casa, não vendo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Como que eu corrijo, como eu direciono, como eu educo os filhos? Está faltando sabedoria? Você tem quem? Jesus, o mestre divino, aquele que tem todo o conhecimento do céu e da terra e pode te direcionar. Nós encontramos só no Evangelho de João, amém? Capítulo 5, do versículo 1 ao 9, Jesus, o grande médico. De repente, um homem, durante 38 anos de sua vida, está lá enfermo. E ele conhece quem? A fonte de água viva, Jesus. E ele ainda começa a resmungar. Quem é resmunguento aqui? Quem é resmunguento e rabugento? Levanta a mão, não me deixa sozinha aqui não, irmãos. Para não passar vergonha na igreja dos outros. Em nome de Jesus, né? Me ajuda aí. Né? Eu sou, irmãos. Às vezes as coisas não estão dando certo. Até lá em casa, meu esposo falou assim... Quando eu começo a corrigir as filhas, né? Eu, deixa a mamãe falar, tipo assim, deixa ela falar que depois acalma. Né? Esse homem estava diante da fonte de água viva e foi fazer o quê? O que ele fez primeiro? Reclamou. Mas não tem ninguém que faça por mim. Não tem ninguém que me leve. Quantos de nós já fizemos isso? Né? Quantas vezes? Mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Não importa qual a sua enfermidade, ou se alguém fez ou deixou de fazer, ou se o médico achou ou não achou a cura, ou se o médico diagnosticou ou não diagnosticou, se ele acertou a medicação ou não. Nós temos Jesus, o médico dos médicos, que tem poder para nos curar, corpo, alma e espírito. E hoje ele convida cada um de vocês a conhecê-lo com mais intensidade. Jesus, ele é o pão da vida. Você está com fome? Fome de quê? Se encha, se sacie. Ama aquela canção. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Quando a gente fala da ceia, irmãos, é comer e beber diante da presença deste Deus que sacia toda a nossa necessidade. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é a água da vida. Jesus, ele é o defensor dos fracos. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é o príncipe da vida. Jesus, ele é o rei. Jesus, ele é o servo. Jesus, ele é o consolador. Jesus, ele é a videira. Jesus é o doador do Espírito. Jesus, ele é o grande intercessor. Sabia que Jesus já orou por você? Irmãos, quando eu paro e medito, meu Pai, Jesus orou por mim. Ai, eu tô chique demais, gente. Eu não sei por vocês, mas por mim Jesus orou. Jesus clamou por todos aqueles que iriam aceitar, segui-lo, viver o seu evangelho. É só você ler o Evangelho de João, capítulo 17. Jesus intercedeu por cada um de nós. Então, quando o inimigo se levantar contra a tua vida, não importa o nome do inimigo, você fala: eu, Senhor Jesus, já intercedeu por mim e já me deu a vitória. Sai da minha vida todo mal, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós temos. Jesus, ele foi e é o Salvador crucificado. Jesus, ele venceu a morte. E hoje o Senhor Jesus, ele diz para cada um de vocês que
que você hoje sairá daqui transbordante do conhecimento dele, deste Jesus que tudo faz, que tudo pode transformar a tua vida, pode lhe dar um novo viver, pode quer garantir um nível maior de intimidade com ele. Glória a Deus. De repente você pensa, mas como isso tudo vai acontecer na minha vida? Vou cantar uma musiquinha para vocês. Vamos ver, dá Ré maior aí. Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. Faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser conhecer Jesus. Aleluia. Esse é o segredo. Irmãos, tem crente que não lê a Bíblia. Como você quer conhecer Jesus? Quando eu comecei a namorar esse gordinho lindo ali, porque o gordinho é o gordinho mais lindo do mundo, viu, irmãos? Quando eu comecei a namorar com ele, eu precisei fazer o quê? Andar com ele, sair com ele. Precisei fazer isso. E para que você não esteja como a mulher samaritana, diante da fonte da água da viva, passando sede, você precisa começar a andar com Jesus. Você precisa começar a sair com Jesus. Você precisa começar a conversar com Jesus. Daquele tipo mesmo, na rua, não sei vocês, mas de vez em quando eu estou lá na rua. Ai, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Ai, Senhor, estou com essa preocupação. O pessoal passa e fica olhando assim, mas não importa, eu estou falando com o meu Jesus. Estou falando com o meu Jesus. Irmãos, ser um cristão cheio de Cristo é simples. O que nós precisamos fazer? Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. Faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser conhecer Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus convida cada um de vocês a conhecer mais dessa fonte de água e deixar de ser como a mulher samaritana, uma pessoa que está diante da fonte e não tem como beber e desfrutar dessa água. Sabemos que o desenrolar da história dela, ela reconhece Jesus Cristo, e dentro da Bíblia, dentro de todos os evangelhos, é a primeira vez que Jesus se apresenta verdadeiramente e diretamente como eu sou o Filho de Deus. Das demais vezes ele sempre fala: tu dizes, tu dizes, tu dizes, veja o que eu faço e tire você mesmo as conclusões. Mas para aquela mulher ela se revelou como Jesus o Cristo. E hoje o Senhor está se revelando mais uma vez para cada um de nós.